Opa! Que bom, que bom, que bom! Você está aqui? Vamos lá, vamos conversar então? Olá, seja bem-vindo. Esse aqui é o canal Estudamos a Bíblia. Sou o Carlos, que aqui tento conversar com você sobre perguntas que vocês me apresentam, algumas dificílimas, e às vezes eu até consigo responder. Esse aqui é o canal Estudamos a Bíblia. Eu sou o Carlos, perguntas e respostas, então hoje é aquele dia de conversa, tá? Tá chegando agora? O canal aqui não é perguntas e respostas, tá? O canal aqui é estudo bíblico continuado, que a gente faz dias de semana, mas de vez em quando eu apareço por aqui num sábado com as perguntas de vocês e tento me virar com elas como eu posso. E olha, algumas delas me fazem estudar um bocado. Vamos lá? Você já preparou alguma coisa para tomar enquanto a gente conversa? Eu tô aqui de água hoje. E você tem café, um chá, uma água? Vamos com alguma coisa lá? Então tá bom. Vamos às perguntas que vocês têm. Eu estou meditando esses dias no livro de Eclesiastes. E dei uma meditada também em Provérbios outro dia. E eu estava pensando... eu vou compartilhar alguma coisa com você que não é nem uma pergunta, mas deu vontade de falar, né? Provérbios 9:7. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. E no Provérbios 18:2, o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim expor os seus pensamentos. Gente, eu estou vendo muita gente boa se enredar em conversas aí na internet. Estou esquecendo desse princípio, tá? Tem um bocado de gente que eles não querem dialogar com você, eles não querem construir conhecimento, eles só querem zombar de você, eles querem só falar, aparecer. Então não gaste o seu tempo e a sua internet com gente assim. Isso aí você deixa de lado e segue o seu caminho. Conselho de graça aqui no começo do vídeo, mas eu tenho realmente visto muita gente se enredar nessas discussões e gente sair chateada, ofendida, magoada. Mas vamos lá. Primeira pergunta de hoje, Salmo 91. Você sabe o que é o Salmo 91? Não é aquele amuleto que você vê na casa das pessoas, sabe? Aquela Bíblia velha, empoeirada, Salmo 91 aberto, que ninguém lê, que ninguém manuseia. Não, ele é um texto da Bíblia Sagrada, um texto muito bonito, uma poesia, né? E a irmã trouxe uma dúvida, porque nós estamos vivendo tempos muito difíceis, né, gente? Hoje, muitos pregadores têm uma falta de zelo com a palavra de Deus, e aí a pessoa lê um negócio, ela inventa alguma coisa em cima e sai falando sem qualquer zelo e preocupação. Aí, se a coisa que a pessoa falou ficar famosa na internet, um monte de gente sai repetindo, né? E bom, aí tem lá no Salmo 91, qual é a ideia do Salmo 91, né? O Salmo 91 é um poema onde está escrito sobre a nossa confiança em Deus e que a gente não deve ficar focado nas coisas que podem nos destruir. Eu estou aqui hoje gravando esse vídeo e, para ser bem sincero, eu não sei se eu vou conseguir editar e publicar, eu posso morrer antes. E se eu editar e publicar, eu não sei se eu vou ver o vídeo publicado, né? A gente sabe quando é que chega o nosso dia. A gente está aí tocando a vida. Estou lendo Eclesiastes por esses dias, né? Uma porção que eu gosto muito da Bíblia, um tanto quanto sombria, gosto de ler de ponta a ponta, e aí já fiz várias vezes a leitura, estou meditando, e o Eclesiastes faz a gente pensar nisso, né? A vida, assim, a gente pode ir num sopro, né? E aí vem aquele momento, né, de choque, quando a gente perde alguém assim, de maneira tão súbita, diferente de quando alguém está idoso, vai ficando doente, né? Mas tem aquelas pessoas que de repente sumiram da nossa vida. E o Salmo 91 está falando que a gente não deve ficar preocupado com isso em relação a nós mesmos. E o autor ele cita perigos que são comuns aos seus leitores, né? Então a flecha que voa, o perigo, a doença, a peste. E aí alguém pegou um trecho e está afirmando que existe uma hoste espiritual de demônios que atua especificamente ao meio-dia, porque a pessoa leu lá no Salmo 91 alguma coisa e saiu com essa interpretação, né? E só que não dá, né? Não é. E eu achei muito legal da parte da irmã ela botar isso em dúvida, porque isso demonstra já que a pessoa tem um senso crítico, né? Ela olha para o texto e fala assim, mas espera aí, não me parece ser isso que o texto está dizendo, né? Então vamos lá, vamos perguntar aí para quem sabe se é uma resposta. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. É a nossa relação com Ele que é o que vale, né? Eu sempre gosto de lembrar a história. A primeira geração de cristãos, talvez tirando o apóstolo João, conforme alguma tradição, todo mundo foi assassinado.
Gente que estava lá com Cristo, que tocou nele, que ouviu a voz dele, que viu ele pessoalmente, que sentou à mesa para fazer refeição, que comeu o pão que ele multiplicou. Tudo assassinado. Mas pessoas que confiaram no Senhor e estão com o Senhor, por quê? Porque o assassinato não teve a última palavra sobre elas. O Senhor tem. Pode dizer o Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus em quem eu confio. E aí o salmista fala, ele livrará do laço do caçador. Eu não vou querer entrar muito na cultura de guerra daquela época, tá? Mas a figura do caçador ainda existe. Caçadores em guerra, tá? Para quem está numa guerra, é um medo se deparar com um caçador no exército inimigo. O veneno mortal, né? Ele cobrirá com suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio, e a fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não vai temer o pavor da noite. Quem já teve pavor à noite por qualquer coisa? Quem já passou uma noite em claro, apavorado, entende esse texto aqui. Você não vai temer flecha que voa de dia. Tudo bem, você está passando na linha vermelha, sua preocupação é a bala perdida. Mas você está entendendo, né? Ele está falando aqui de perigos da vida. Nem a peste que se move sorrateira nas trevas. Olha, nós passamos aí tempos difíceis há pouco tempo atrás. Quanta gente que a gente conhecia que se foi, né? E quanta gente que entrou em pânico e pirou, temendo a peste que se movia nas trevas. Nem a praga que devasta ao meio-dia. E aí, dessa história aqui, alguém tirou, essa praga do meio-dia é uma classe de demônio. Não! Você está vendo que o salmista está citando perigos de morte diversos. Inclusive o perigo de você pegar uma doença ao meio-dia. Enquanto um está apavorado que vai vir na escuridão a doença, o outro morre ao meio-dia doente. Essa é a ideia, né? E a irmã pegou que tinha algo errado nessa doutrina aí de demônios atuando ao meio-dia. Não tem não, tá? Demônio não tem limitação de horário, tá? Eles atuam onde der brecha. Onde a pessoa realmente permitir a atuação deles, eles vão atuar. Então, a irmã mandou bem na sua pergunta, que já demonstra que ela estava entendendo, e é isso aí. O Salmo 91 não é amuleto, o Salmo 91 não é para a gente deixar aberto lá para dar proteção, porque não protege coisa nenhuma, tá? Quem nos protege é o Senhor, e para o Senhor nos proteger, a gente tem que estar numa relação com Ele. E essa proteção não significa uma barreira contra o mal. Significa que Ele tem a última palavra, tá? Eu não tenho medo de terminar a minha vida desgraçado, pobre e assassinado. E isso não significa que Deus falhou. Isso significa que o mundo continua sendo um lugar perverso, onde acontecem coisas más, mesmo a servos de Deus. A minha confiança é que a última palavra é do Senhor. Nesse ponto aqui, eu estou muito com Jó. Ele fala, eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que os meus olhos o verão. Isso eu sei. Não importa como é que eu vou terminar a minha vida, a minha confiança nele é plena. A minha confiança nele a minha esperança não é para esta existência. A minha esperança é para a eternidade. E a sua também. O irmão chama atenção aqui, ele faz uma compilação de diversos textos do Antigo e do Novo Testamento. De uma maneira muito inteligente, esse irmão demonstra que no Antigo Testamento existia uma visão, uma linha de pensamento de que Deus habita no Monte Sião. E no Novo Testamento Jesus fala assim, olha, o meu reino não é deste mundo, e também fala que quem o adorar não vai ser aqui ou ali, mas vai ser num estado, né, em condição de espírito e verdade. E aí o irmão sabiamente perguntou como conciliar. Eu digo sabiamente porque quando a pessoa vê uma situação que ela vê uma aparente contradição e ela já pergunta como conciliar, ela entendeu que o texto sagrado não se contraria e que compete a nós fazermos então o estudo e buscarmos esse conteúdo para a gente poder entender. Vamos fazer isso juntos? Eu falo rápido e aí preciso tomar uma aguinha. Bom, o que acontece é que toda a lógica, né, do Antigo Testamento, ela aponta para Jesus Cristo. E Deus, eu vou aqui falar de uma maneira bem resumida, tá? Deus chamou Abraão, formou um povo, e esse povo foi escravizado no Egito. Deus chamou esse povo para fora do Egito, colocou esse povo numa terra prometida, e esse povo era um bando de escravos. E Deus transformou esse bando de escravos numa nação poderosa, numa nação muito organizada, com uma cultura fantástica. Só para você ter uma noção, não se tem notícia na história da humanidade de uma outra nação que passou quase 2000 anos sem território e se manteve coesa. São judeus. E aí Deus dá para eles todo um sistema legislativo para manter o povo nessa cultura. E faz parte disso a escolha de um lugar.
e a escolha de um modo de adoração. Então Deus não permitia adoração de qualquer jeito, Deus vai demonstrando desde o Antigo Testamento que não se brinca com o sagrado. No sagrado a gente tem que ter, diante do sagrado a gente tem que ter reverência. E aí por isso que a gente tem a escolha de um local, que é, então, o Monte Sião, que é uma colina sobre a qual se construiu Jerusalém, e aí, mais especificamente, né, é um ponto onde eu costumo brincar dizendo que era o ponto onde o céu tocava a terra, que era o Santo dos Santos. Era o local lá onde teve aquele episódio com Araúna e Davi, o anjo, né, e depois teve o templo ali. E isso é uma forma de Deus organizar o culto e mostrar a necessidade de reverência. O ápice do templo, o grande momento, foi quando Jesus entrou nele. A gente tem no Antigo Testamento já sendo dito que a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro. O templo foi derrubado e reconstruído. O segundo era mais simplesinho. Só que foi no segundo que entrou o Messias. O Deus feito homem. Então, de fato, ali está o ápice, né? E o próprio Messias fala, não vai sobrar pedra sobre pedra. E aí, então, a adoração, ela passa a ser em estado de espírito, não mais local. Ainda que, mesmo no Antigo Testamento, Deus não negava a sua atenção a quem com o coração quebrantado e contrito se voltava para ele. O que Deus não permitia era bagunça. Olha o episódio lá de Nadab e Abiú, quando foram oferecer fogo estranho diante do Senhor, né? O que deu. Olha o episódio lá com a arca, quando foram transportar a Arca da Aliança e Uzá botou a mão, olha o que deu, né? Então Deus estabelece isso. Mas quando alguém queria se voltar para Deus, o próprio rei Davi, antes de ser rei, né, fugitivo, foragido, e escrevia lá que ansiava estar diante do local de adoração. Mas Deus o recebia em adoração. Só que ele não podia fazer o quê? Os ritos da adoração, o cerimonial, aí não. Aí isso era só no local, feito por sacerdote, né? Mas Deus sempre teve lá o seu olhar atento por toda a terra, procurando aqueles de reto caminho, né? Aqueles que querem ter um relacionamento com ele. E no Novo Testamento aí acaba a ideia de um local físico, né? Por isso que a gente sabe que igreja, ou templo, ou casa de reunião, enfim, não é de fato em sentido espiritual um templo. O templo é a habitação do Senhor, e a habitação do Senhor hoje é o seu povo. Ele habita no seu povo, né? O povo de Deus junto, isso é o templo. Eu tive o privilégio de ser parte de uma igreja, fui membro de uma igreja, numa cidade onde eu morei, em que os antigos contavam que essa igreja foi fundada debaixo de uma grande árvore, à sombra de uma grande árvore, e que durante muito tempo era o local de reunião deles. Eles não tinham ainda um prédio. A ideia, né? E a igreja? É a árvore? Não, é aquele povo reunido ali. Então, é assim que a gente concilia essas duas ideias, entendendo que o sistema antigo era revelação parcial, e nessa revelação parcial Deus estabeleceu o rito, estabeleceu o local, estabeleceu quem faria, que eram os sacerdotes, né? Como preparação para aquele que era o dono do templo, que era Jesus. Quando Jesus chegou no templo, que era o lugar que ele era o proprietário, o fundador, idealizador, ele falou, aqui se cumpre tudo, e agora nós vamos para uma nova etapa, onde a gente vai expandir para toda a terra. É isso. Continua valendo a reverência? Continua. Continua valendo. Se você quiser dar uma olhadinha em Eclesiastes 5, eu dei várias olhadinhas no dia de hoje, ontem e anteontem também. A ideia assim... E aqui eu vou dar uma... A pergunta está respondida, mas eu quero dar uma esticadinha aqui na conversa. Eu tenho o privilégio hoje, e eu espero que você também tenha, de fazer parte de uma comunidade que nós temos um local físico. Tá? E é um local físico construído para ser a sede da igreja, né? Muitas igrejas aproveitam lugares, tem igrejas que aproveitam teatro, cinema, uma árvore frondosa, né? Mas eu estou num lugar que foi construído para isso. E eu gosto de fazer como o autor de Eclesiastes fala, ou como o Kohelet diz. Vai lá, senta aí, ó, fecha a boca. Eu gosto de sentar, entrar eu e minha esposa, a gente senta um lado do outro, e a gente nem fala, a gente se olha assim, olha para aquele lugar. Nem é um lugar suntuoso, um lugar simplesinho, tá? Mas que tem essa cara de estamos aqui para adorar, junto com os nossos irmãos. E há alguns anos nós viajamos, estivemos numa cidade onde eu cresci nessa cidade, e nós fomos a uma igreja que não é da nossa religião, né? Nós fomos a uma igreja católica, e eu fui frequentador dessa igreja, né? Eu fui membro nesse lugar, eu fui coroinha, e eu tenho memórias maravilhosas desse lugar.
E eu me sentei lá naquele ambiente que ele evoca muito o sagrado, né? E eu lembro que eu sentei e eu chorei muito lá. Das memórias que eu tive, das conversas que eu tive com Deus e como Deus, naquele tempo, trabalhou a minha vida, junto com irmãos, com pessoas que me orientavam, com quem me pastoreava, até que eu entendi que eu tinha que navegar por outras águas e fui para outros rumos também, mas guardo na memória e guardo com muito respeito essa época também, tá? Quem está frequentando aqui o canal há um tempo já percebeu isso, a maneira como eu respeito, ainda que eu discorde de visões diferentes do cristianismo. Respeito é fundamental, né? Então, vamos lá. Aqui é uma pergunta, aguinha primeiro, daquelas. Remontando aqui uma dúvida sobre o texto de 1 Reis 22. E aqui eu já vou adiantar que eu não tenho resposta, tá? Eu não tenho, mas eu quero explorar o assunto com vocês. Aqui é um momento muito peculiar da história. A gente tem lá o reino de Israel dividido em dois, né? Tem o reino do norte, chamado Israel, o reino do sul, chamado Judá. O rei do norte é Acabe. Acabe até hoje é sinônimo de coisa ruim, né? A gente em português não usa muito, né? Mas tem até dito em língua inglesa, né? Sobre Ahab, que é visto assim como o diabo em forma de gente, e a mulher dele era a mulher demônio, Jezabel. Essa sim, em português, a gente até tem alguns ditos, né, usando o termo Jezabel. Casal terrível. E por alguma loucura do destino, o rei do sul, um homem temente a Deus, se aliou a eles. E eles estavam para ir para uma guerra, e aí vem o profeta, um profeta de verdade e um monte de falso profeta. E os falsos profetas só falavam, que vai estar tudo certo, Deus é com vocês, e Baal é com vocês, e sei lá o que é com vocês. E aí o rei do sul falou, tem um profeta de verdade por aqui não? Porque esses aí tá ruim, né? Tem um cara aí, o Micaías, mas só fala coisa ruim de mim. Traz ele. E aí o Micaías chega lá, e aí? Rei, vai fundo que vai dar certo. E o rei falou, fala a verdade aí, fala a verdade, rapaz. Fala a verdade é o seguinte, eu vi o céu, eu vi Deus no seu trono, e eu vi um grande exército dos seres celestiais, todos ao redor de Deus. E Deus falou assim, eu quero alguém para derrubar Acabe. Eu quero que alguém vá lá e derrube ele, para que ele vá para a guerra e morra. E apareceram vários seres com propostas diferentes, até que veio um e falou assim, eu vou derrubar ele. E o Senhor perguntou, o que você vai fazer? Falou, eu vou ser um espírito de mentira, um espírito mentiroso, na boca de todos os profetas dele. E aí essa cena pega, né? Que estava lá acontecendo. Aquele monte de falso profeta mentindo para Acabe e para a guerra que ia dar certo, e ele morreu nessa guerra. E aí Micaías solta essa profecia que se cumpre, né? Mas e esse negócio? Como assim tem um ser celestial na presença de Deus dizendo que vai fazer os profetas mentirem? Mas mentira não é do diabo? Como é que a gente fica nessa história? Já comecei dizendo que eu não tenho uma resposta, mas eu tenho algumas linhas de raciocínio que eu quero expor para você. O que a gente sabe é que Deus é Deus sobre todos. Tem até uma frase interessante na teologia, né, que diz que até o diabo é o diabo de Deus. Né, ele está debaixo da autoridade de Deus, debaixo do mando de Deus. Tem um pessoal muito mal informado que acha que tem um equilíbrio, né? Tipo assim, Deus é o máximo do bem e o diabo é o máximo do mal. Esqueceu, está tudo errado. Deus está acima de todos. E todos os que praticam o mal estão aqui embaixo, inclusive nós. E todos estamos sujeitos às ordens de Deus. Então, o que essa cena, para mim, parece mostrar é que Deus realmente permitiu a atuação de um demônio nesse caso aqui. Me parece ser isso. Posso afirmar e dizer assim diz o Senhor, é a palavra de Deus? Não, eu tenho muita dúvida. É um texto muito antigo, é um texto ímpar, ele não tem outros textos assim na Bíblia que a gente correlacione fácil para poder explicar. Me parece ser a explicação mais razoável. Agora, eu não sei realmente se é. Esse é daqueles que eu estou guardando no bloquinho. O dia que eu estiver lá diante do trono, lá, vou me ajoelhar assim, Senhor, eu estou com umas perguntinhas aqui que eu nunca entendi. Tem umas que eu tenho lá desde os meus 6 anos de idade. Dá pra gente trocar uma ideia? Se é que eu vou querer perguntar essas coisas ainda para ele, né? Mas tenho cá essas minhas dúvidas e obrigado pela pergunta. Desculpa aí, eu não consegui responder, mas pelo menos queria expor aqui a minha ignorância e a minha tentativa de raciocínio, né? Uma vez me ensinaram que ignorância ou a gente admite, né, ou a gente comprova. Então eu prefiro admitir a minha aqui, tá?
E vamos lá. Mais uma água. Pergunta aqui muito interessante também. As perguntas estão ótimas, tá, gente? Eu adoro as perguntas de vocês, eu tenho que dizer isso. Por favor, perguntem. Pergunta boba é aquela que não é feita, aquela que você guarda a dúvida no seu coração. Eu adoro. Às vezes a pessoa vem com uma pergunta, até pede desculpa por fazer a pergunta. Uma pergunta que aparentemente é simples, eu olho e falo, gente, isso aqui é tema para a gente discutir, explorar e conversar, que aqui tem coisas e mais coisas. Às vezes uma pergunta de uma linha, assim, ó. Eu fico meia hora ali em cima falando e fiquei horas e horas estudando para poder responder. Então, por favor, tragam as suas perguntas. Para mim é um prazer e um privilégio poder conversar com vocês. Eu não imaginava, quando comecei esse canal, que essa jornada fosse me levar a ser tão abençoado por meio das vidas das pessoas que me trazem seus comentários aqui no canal. Muito obrigado. Claro que tem aquele pessoal, hoje tem até um nome para isso, os haters, né? Que eu só vou lá e tiro fora, não vou gastar meu tempo com essas pessoas, até porque a Bíblia fala, né? Você não vá repreender o tolo, né? O zombador, ele só quer expor as suas ideias, ele não quer aprender. Então, claro que eu não vou dialogar com gente que já chega com palavrão e tal, né? Eu tô falando de vocês, né? De vocês que realmente enriquecem esse canal com o seu bom dia, o seu olá, ou a sua ultra complexa pergunta. Vamos então? Vamos um pouquinho mais? Gênesis fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? Criou macho e fêmea. E aí tem a primeira pergunta, né? Foi o sexto dia. Onde é que estava Eva, né? Porque ela foi feita da costela do homem, e lá diz macho e fêmea os criou. E como é que a gente concilia isso? Eu vou pegar essa pergunta e vou dar uma ampliada nela, tá? Como é que a gente concilia os dois relatos da criação que tem em Gênesis? Aí às vezes eu falo isso para alguns amigos, né? E eu adoro ver a cara de espanto. Dois? Vocês nunca notaram que Gênesis tem dois relatos da criação? A gente começa a ler Gênesis 1, tem um relato, e daqui a pouco tem um segundo relato da criação? Sim, a criação é contada duas vezes em Gênesis, de maneiras diferentes. Então nós temos ali coisas que são bem específicas e coisas que são bem gerais. É isso que está acontecendo. Então a dúvida aqui é porque a pessoa vê num momento, ela vê Deus criando macho e fêmea, e num outro momento a pessoa vê a criação específica. Deus cria o homem, né? E depois vai lá e tira da sua costela a mulher. É muito legal no hebraico, gente. Fica muito difícil trazer para o português isso, mas algumas coisas são muito legais, né? Porque a gente tem, por exemplo, Ish, que é o homem, né? E Ish-A, que é a mulher. Só acrescenta ali uma vocalização do A. Então a ideia é que um sai do outro, um é derivado do outro. Mas aí vem aquela pergunta, mas é o Ish que vem do Ish-A, o Ish-A que vem do Ish? É o homem que vem da mulher, a mulher que vem do homem? Né? A gente tem esse contínuo da vida e essa interconexão do homem e da mulher e essa realidade que fomos feitos para sermos um só, homem e mulher, né? E então a questão é essa, tá? Nós temos no começo do Gênesis, vou até puxar aqui minha Bíblia para mostrar alguma coisinha para você, claro, lendo, né, e não tentando mostrar aqui o texto na tela da minha Bíblia, mas a gente tem aqui, no princípio Deus criou os céus e a terra, né? E Gênesis, ou em hebraico Bereshit. Os textos, os livros da Bíblia em hebraico, eles têm o nome da primeira palavra. Bereshit é princípio, né? Em hebraico nós fala no princípio, fala princípio, né? Santo Deus, bendito Deus criou o céu e a terra, e assim vai. E aí vem todo o relato da criação, e aí a gente vai ter até no sexto dia, verso 27, né? Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós temos um relato da criação. E depois nós temos então, Deus viu tudo, e foi muito, muito bom, né? Sexto dia, verso 31, e assim foram concluídos os céus e a terra, tudo que neles há. No sétimo dia, Deus descansou. E aí, quando chega no verso 4 do capítulo 2, olha que interessante. Esta é a história das origens do céu e da terra no tempo em que foram criados. 2 pontos. Aí você fala, peraí, mas eu não acabei de ler a origem? E isso aqui agora? É um segundo relato. É uma segunda forma de contar essa história. É como se fosse assim, primeiro o autor sagrado contou, o primeiro dia, o segundo dia, e assim, em hebraico é um pouquinho diferente também. Mas vamos lá, o que é importante aqui nesse momento, nessa dúvida? É que no 2:4, capítulo 2, verso 4, começa um outro relato da criação, dando outros detalhes. Então um não contraria o outro. O problema é que a gente tende a ler o texto com a ideia falsa de que tem uma cronologia, uma continuidade cronológica, e que o 2:4 vem, o conteúdo dele vem depois do conteúdo do 2:3.
Na verdade, o texto vem depois, mas o conteúdo está junto. Quer ver uma coisa interessante para a gente poder encerrar essa resposta? Vamos para o Evangelho de João? Vamos pegar capítulo 1, verso 1 do Evangelho de João? Vamos ler esse negócio aqui juntos? E vamos pegar aqui um ponto muitíssimo interessante. Pulamos do Gênesis para o Evangelho de João. E agora nós vamos no Evangelho de João ler o que vem antes do Gênesis. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Lembra como é que começa Gênesis? No princípio? Pois é, aqui ó. Isso aqui vem antes ainda do Gênesis. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Isso aqui vem antes ainda. Então, a gente tira da frente a ideia equivocada de que os textos estão sendo apresentados em ordem cronológica, tá? Às vezes, mesmo dentro de um livro, nós temos idas e vindas. É porque o nosso estilo de escrita ocidental, contemporânea, é muito diferente desse estilo, ou desses estilos, né? Eu li ali Evangelho de João, já é em grego, já é outra escrita. Mas a gente tem que abandonar essa nossa forma de olhar para o texto sagrado e querer colocar os nossos óculos de ocidentais contemporâneos e enxergar o texto dessa maneira. Então a resposta para essa pergunta é: nós temos dois relatos da criação. Um é um relato mais sucinto, mais falando um dia, outro dia, outro dia, outro dia, outro dia, acabou. E depois o outro vai contar detalhes, aí conta, por exemplo, como que Deus criou o homem. No primeiro relato só conta que Deus criou. No segundo, conta já o processo de criação. Então, é isso, né? A mesma pergunta, a mesma pessoa me traz em seguida uma pergunta. Ela diz que em vários trechos da Bíblia, ela fala, em vários trechos de textos da Bíblia, ela está lendo de filhos de Deus, né? No céu, filhos de Deus ao redor de Deus, no trono. E ela fica assim, peraí, mas quem são esses filhos de Deus, né? Porque nós aqui na Terra só por adoção, né? Depois da queda, mas aparece lá os filhos de Deus no céu e anjos que têm a aparência de homens, como lemos em Gênesis 18, Zacarias, Daniel, Apocalipse de João. Como é que é isso tudo? Quem são essas figuras? O nosso conhecimento sobre as coisas celestiais é muito pequeno. A Bíblia nos dá uma pequena revelação disso. Nessa pequena revelação a gente entende que existem classes diferentes de anjos. Tem anjos como lá aparece em Ezequiel, são figuras assustadoras. Tem anjos que são apresentados em forma humana. Tem os arcanjos também em forma humana, às vezes com asas um pouco diferente aí. Mas nós não sabemos muito sobre isso. E a Bíblia, sim, ela fala muitas vezes em seres celestiais como filhos de Deus. E aí a gente tem que fazer uma distinção teológica. A gente, quando lê sobre seres humanos adotados para serem filhos de Deus, nós estamos falando em salvação de pecadores. E quando nós lemos sobre seres celestiais chamados de filhos de Deus, nós estamos lendo em criaturas que foram criadas lá por Deus e que não se fala em salvação, estão lá com Deus, né? Estão lá naquele estado de perfeição, como sempre estiveram. É uma expressão dos autores sagrados se referir a esses seres maravilhosos e fantásticos como filhos de Deus, como se fossem as crianças de Deus que estão ali com ele, né? É outro sentido da expressão, tá? Então, uma é a expressão filhos de Deus para os pecadores adotados por Deus e salvos, tem esse significado, e quando a gente vê filhos de Deus como seres celestiais, é uma linguagem poética para seres magníficos que estão lá desde sempre e sempre estarão diante de Deus em sua presença ministrando. É isso. Modo de falar, linguagens. Olha. Aqui, vamos lá. Isso aqui é bem legal, bem legal. Vocês já notaram que eu gosto de história, e que às vezes eu me apoio até em textos judaicos para ilustrar algumas coisas. E aqui tem uma pergunta interessante que eu vou poder expressar para você um cuidado que a gente tem que ter ao estudar autores judaicos. O que acontece? O irmão está trazendo aqui o texto de Deuteronômio 25:12. O que acontece lá? Lá está escrito que se dois homens estiverem brigando e a esposa de um, ela para defender o seu marido, ela for lá e ela agarrar o outro pelos órgãos sexuais,
tem que cortar a mão dela fora. Pena severa, né? E aí, uau, será que é isso mesmo, né? E se a gente lê numa tradução judaica, está dito que é para cobrar uma multa dela. E aí o irmão falou com um professor que disse, olha, o significado é esse mesmo, o cortar a mão ali é um modo de falar, uma expressão que quer dizer cobrar uma multa. E ele me perguntou, e aí, é isso mesmo? Não é. Não é, e eu vou lhe explicar de onde é que vem essa ideia. O que acontece? No Antigo Testamento, quando a gente tem o estabelecimento da lei, nós temos uma sociedade bárbara, tá? Uma sociedade tribal, sem lei, onde impera a força, e Deus está estabelecendo ali o seu povo. Nessa sociedade, se um sujeito, numa briga, quebrasse o dente do outro, o cara ia em casa, pegava um porrete, vinha, matava o cara, aí a família daquele ia lá e matava a família do outro, daqui a pouco estava duas tribos se matando, morreu 50 pessoas porque dois sujeitos brigaram e um quebrou o dente do outro. O que a lei fala? A pena é proporcional ao dano. Um olho por um olho, um dente por um dente. É uma medida civilizatória. Não é uma medida bárbara. Ela é civilizatória para uma sociedade bárbara. Claro que se eu olho hoje, que eu vivo numa sociedade dita civilizada, eu digo, não, peraí, irmão. Se o sujeito me der um soco e quebrar meu dente, eu vou fazer o boletim de ocorrência, eu vou fazer exame de corpo de delito. A conversa é outra, né? A gente não vai para a barbárie. Mas quando você está numa sociedade bárbara e vem uma lei dizendo que você vai limitar a pena ao dano, opa, isso é muito civilizatório. E aí entra essa história da mulher agarrar o outro pelos órgãos sexuais. Gente, sexualidade aqui nesse contexto era uma coisa seríssima, deveria ser até hoje, tá? Mas se dizia o seguinte, olha, tem coisas que não são justificáveis. Uma mulher não pode agarrar um outro homem pelos órgãos sexuais, ainda que com a desculpa de proteger seu marido. Ela não pode tocar nos órgãos sexuais de outro homem sob hipótese alguma. Então, se ela fizesse isso, corta a mão. Detalhe, tá? Eu não encontrei em pesquisa nenhuma relatos históricos dessa pena sendo aplicada. Aí eu fico tentando imaginar se será que esse mandamento foi dado porque tinha acontecido um caso, e aí então veio um mandamento para dizer, ó, vocês estão fora disso, né? Será que haviam certas situações que geravam certas desculpas? Eu não sei. Mas onde é que vem a ideia de dar uma multa e não cortar a mão se o texto fala cortar a mão? Onde é que vem isso? Eu lhe explico. O que acontece é o seguinte. Para nós que somos cristãos, a nossa regra de fé e prática é a Bíblia. E acabou. Tá? Existem grupos cristãos que pensam diferente. Tem grupos cristãos que têm ao lado da Bíblia outros documentos. E acontece também com uma parte muito relevante do judaísmo, que é o judaísmo rabínico. Eles também têm um outro documento, além da Bíblia. A Bíblia deles é, claro, o Antigo Testamento, né? Mas eles têm o ensino, o Talmud. O Talmud é um texto dos primeiros séculos da era cristã e para os rabinos e para os seguidores dos rabinatos é a lei não escrita, a lei falada, para eles é isso, tá? Que viveu ao longo do Antigo Testamento, ao lado do Antigo Testamento, e que no período que nós chamamos de período cristão, os rabinos então pegaram essa lei de Deus e escreveram e passou a também ser lei escrita. Tem uma parte dos judeus que fala assim, negativo. Negativo, isso aí é invenção, o que vale é o texto sagrado e acabou. Esses são os caraítas. Os judeus caraítas não aceitam o Talmud como texto sagrado. Tá? Essa interpretação de não cortar a mão, mas cobrar uma multa, vem do Talmud. O Talmud é que passou a dizer assim, não, aí você não corta a mão, você cobra uma multa. Como para os judeus rabínicos o Talmud e o Antigo Testamento estão em pé de igualdade, eles acreditam que um modifica e interpreta o outro. Eu já cheguei ao ponto de pegar um Pentateuco de um rabino, e aí tinha o texto em hebraico, acho que era hebraico, inglês e português. E eu via que o texto em hebraico não batia. E aí eu fui ver o que era. Não, é que o rabino mudou. Ele mudou algumas coisas do Gênesis porque é para se encaixar melhor com o Talmud, né? Então ele, como se ele tivesse corrigido o texto. E eu, né? Esse material eu nem tenho mais, inclusive, ele hoje compõe a biblioteca, a sagrada biblioteca
de um grande amigo meu que mora nas proximidades de uma das mais belas igrejas que eu já vi na minha vida, de uma igreja antiga, clássica, que ele me manda fotos às vezes ao amanhecer dessa igreja linda. E ele tem uma biblioteca fantástica, né, que tem lá desde esse Pentateuco hebraico até edições raríssimas do Tio Patinhas. Então, tá lá junto com essa coleção toda. E eu não usei mais como consulta, né, por causa disso. Então, o que acontece aqui é que provavelmente quem orientou essa pessoa que me fez a pergunta recebeu essa orientação já equivocada, acreditando, olha, na verdade, a expressão cortar a mão significa cobrar uma multa, né? Mas não era não, tá? Até que se escreveu o Talmud, nos primeiros séculos da era cristã, sempre se interpretou como cortar a mão. Depois é que se colocou como uma multa, porque se achou muito severo cortar a mão. Mas era isso mesmo, era cortar a mão, né? Então, se uma mulher agarrasse um homem pelos genitais, era para ter, a pena era essa, né? Amputar-lhe a mão, né? Severa. E aqui eu deixo então a orientação do cuidado. Quando você for ler textos de rabinos, cuidado com o Talmud. Eu não leio, eu não estudo o Talmud, desde que eu descobri lá escrito maldições contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Imprecações terríveis contra Jesus. Então eu falo, olha, tem que ter muito cuidado quando lê esses textos. A gente lê sempre, né, com o pé atrás, porque, afinal de contas, é o texto que dá sequência ao ensino dos fariseus da época de Jesus. Então tem coisa boa, tem, né? Vamos esquecer que Nicodemos era fariseu, Paulo era fariseu, mas também tinha coisa ruim, né? Então a gente lê com cuidado. Próxima pergunta. O jejum foi ordenado na antiga aliança? Não, não foi. A ordem não era do tipo, afligirei os vossos espíritos? Sim, era isso. Sendo que a forma de aflição de espírito entendida teria sido o jejum? Perfeito. Perguntou e respondeu, mas eu vou esticar um pouquinho aqui a conversa, né? O que acontece é que a gente tem lá no comecinho do Antigo Testamento, nós temos em Levítico 16 e também em Número 29, a introdução lá do dia da expiação, né? O dia do Yom Kippur. E aí, realmente, a ordem de Deus é aflijam suas almas. E o povo já entendia isso, que o jejum fazia parte. O jejum, gente, é uma prática que ela vem de antes da Bíblia ser escrita, tá? E ela está, inclusive, por fora do povo de Deus, não está só dentro do povo de Deus. O jejum é uma prática que permeia diversas culturas e religiões. É aquele tipo de coisa que o ser humano percebeu que dá resultado. Então, o jejum é uma prática antiquíssima e não foi ordenado no Antigo Testamento. A ordem era afligir as almas, que aí o povo interpretava corretamente como jejuar, né? E eu recomendo que você jejue. Tem um pergunte aqui no canal só sobre jejum, tá? Recomendo que você assista, e o jejum é uma prática assim, poderosíssima para a gente se humilhar diante de Deus, para a gente quebrar a nossa carnalidade e subjugar as nossas más vontades e se colocar diante de Deus. Recomendo, sim, mas o irmão está corretíssimo. A ordem não era jejuar, a ordem era afligir. Agora, no Novo Testamento, a ordem é jejuar. Aí sim, o Senhor falou que nós jejuaremos, né? Ele já deixou entendido para a gente que nós praticaríamos o jejum. Ele falou isso em algumas ocasiões, né? Que quando ele fosse retirado, nós praticaríamos sim o jejum para buscá-lo. Então, para o Novo Testamento, já o jejum já está ali como uma prática já apontada por Jesus Cristo como algo para a sua igreja. O irmão falou que quando leu Gênesis 15:16, que tem uma profecia ali bem pesada, que ele entendeu que era específica para os amorreus e que as demais nações cananeias também entraram junto porque elas se assimilaram aos costumes. Seria assim? Isso aconteceu. Então eu vou lhe explicar em mais detalhes, tá? Os amorreus eram um povo perverso, era um povo que se tornou perverso aí na terra de Canaã, e outros povos também seguiram suas perversidades e inventaram as próprias, e quando o povo de Israel chegou da terra prometida, não era só os amorreus que moravam lá, eram 7 nações cananeias e todos praticavam coisas muito perversas. E ali uma assimilação mútua de ídolos, de práticas pagãs. E quando eu falo perverso, gente, é perverso mesmo, práticas que envolviam sacrifícios humanos, que envolviam tortura de criança. Era o demônio na terra mesmo. Então, essas 7 nações se envolveram com isso, sim, e há uma assimilação mútua entre elas. Infelizmente, mais tarde também acontece essa
convergência e esse sincretismo com uma parte do povo de Israel. Terrível página da história. Um pouquinho mais aqui de água. Aqui a irmã faz um longo relato, né, e a pergunta é simples, né? A morte de Jesus é simbólica? Porque tem um monte de coisa na Bíblia que o pessoal fala que é simbólico, e aqui eu tenho que trazer para você um cuidado com a interpretação, tá? Cuidado com essa ideia de falar, isso aqui é simbólico. Calma lá. Essa expressão está sendo usada por gente incrédula para dizer que, não é assim não, é só história da carochinha, tá? Quando que dentro da teologia, quando a gente fala que algo é simbólico, a gente está dizendo outra coisa. A gente está dizendo que, por exemplo, quando Daniel tem uma visão e ele vê um animal com chifre, o chifre é simbólico, porque na cultura hebraica, chifre significava poder. Então, quando ele vê aqueles chifres, ele está vendo poderes, ele está vendo reinos. Aí nós temos uma ideia de simbólico. Um símbolo tem a sua tradução, tá? Nós sempre vamos ter com essa ideia de símbolo aqui, nós vamos ter sempre aquilo que é o real, no mundo real, e nós temos alguma coisa lá no mundo, na nossa imaginação, e nós temos alguma coisa que faz essa conexão, né, que simboliza isso ali. Então, em muitos momentos, sim, nós temos símbolos acontecendo. Nós temos lá, o profeta vê um galho de amendoeira, né, e aí, por que amendoeira? E aí Deus fala, porque eu velo sobre a minha palavra, porque a palavra amendoeira e velar em hebraico tem uma semelhança, né? Então aí sim a gente tem simbolismos, né? São símbolos que se traduzem em realidades dentro das culturas que adotam estes símbolos. Jesus e o Novo Testamento também usam símbolos. Quando nós temos ali as parábolas, vários símbolos são aplicados. Aí sim, né? Agora dizer, não, é tudo simbólico no sentido de que é tudo irreal. Gente, dizer que algo é simbólico não é dizer que é irreal. É dizer que existe, é como se fosse um código. É como se fosse linguagem em código, entendeu? E aí a pessoa acaba me perguntando, e a morte de Jesus foi simbólica também? Nesse sentido de que ela teria sido irreal? Não, ela foi real, literal. Ele morreu e ele ressuscitou. E ele voltará para julgar vivos e os mortos. E eu creio na ressurreição. Sim, literalmente. E existe algum símbolo nisso? Sim, existem muitos símbolos nisso. A Bíblia fala que ele é o primogênito, né? Ele é as primícias dos que dormem. Quando você fala primícia no Antigo Testamento, era a ideia de que vinha primeiras frutas nas árvores. Quando já chegava a época da colheita de oliveira, por exemplo, o pessoal já notava que antes da época da colheita já começava a aparecer azeitona. Essas eram as primícias. E aí quando fala que Jesus ele é as primícias dos que dormem, até o dormir é um símbolo, né? Porque ali está dizendo quem morreu. Jesus falou de Lázaro, ele dorme. Então vai acordar. Ele falou, não, gente, ele está morto. Eu estou dizendo que ele está morto. O dorme aqui é uma linguagem simbólica, nesse sentido, tá? Eu não acredito nessa coisa de querer descartar o conteúdo bíblico com essa expressão errada, dizer, é simbólico. Não, quando eu, no meu estudo, vejo algo, eu digo isso aqui é simbólico, eu estou dizendo, existe algo real, existe algo aqui na minha mente, e existe um símbolo que conecta isso. Tá? Essa é a ideia, como eu citei aqui o caso do chifre, por exemplo. Quando Daniel tem muito símbolo, né? Ele vê lá um bode, né, correndo, e ele nem toca o chão de tão veloz que ele está, né? Quer dizer que no futuro vai ter um bode correndo pela terra? Não. Ele estava vendo ali eventos futuros de reinos. E aí o bode era um símbolo. Mas a guerra e o reino eram reais. Tá entendendo isso? Isso é importante a gente entender, né? Para não cair na conversa desse pessoal que quer descartar todo o conteúdo bíblico e dizer que o que vale é a bondade e o amor. Não, o que vale é servir a Jesus Cristo. É isso que vale. É isso que vale. E aí a gente tem amor e a gente segue a bondade porque a gente crê em Jesus, o Filho de Deus, que veio à Terra. E eu creio do jeitinho que está escrito lá no Credo Apostólico. Você já leu o Credo Apostólico? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em seu único Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria ainda virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à morada dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, de onde virá para julgar vivos e os mortos.
Eu creio no Espírito Santo, eu creio na Santa Igreja Cristã, eu creio na comunhão dos santos, na ressurreição, na remissão dos pecados e na ressurreição do corpo e na vida eterna. Eu creio. Claro que eu não fiz aqui uma recitação perfeita do credo apostólico, mas é esse credo que a igreja tem aqui. E aí, já trago uma outra pergunta que me fizeram, eu respondi no comentário, eu respondo aqui, né? Por que eu não disse creio na igreja católica, mas na igreja cristã? Porque quando o credo apostólico foi formulado, a palavra católico significava de todos, universal. E hoje ela significa uma igreja com a sede em Roma ou uma igreja com a sede... Aí tem vários católicos ortodoxos orientais, né? Mas eu poderia falar patriarcado russo, poderia falar da Grécia, enfim. A ideia católica já deixou de ser católico, já deixou de ser universal, né? E passou a ser particular. Então eu faço o credo na versão protestante, onde nós estabelecemos ali, lemos a nossa crença na igreja cristã como um todo, para a gente não restringir a uma denominação cristã. É por isso que eu recito o credo com essa diferença. Eu creio nisso, sim, literalmente. Tá? Eu já falei, eu creio na coisa mais louca que se pode crer, que Deus veio à Terra, se fez homem e morreu e ressuscitou e vai voltar para me levar com ele. Então, o resto é fichinha, né? É isso. Aqui o irmão traz um relato bem legal, um pouquinho mais longo, né? E eu vou aqui resumir para essa pergunta, mas é a questão da atuação demoníaca, né? E aí ele cita como exemplo Pedro, que num momento já falou que Jesus é o Filho de Deus, no outro já queria que Jesus não fosse para a cruz, e Jesus falou, arreda Satanás, né? E aí, puxa, como é que é essa atuação satânica? Ela é nas mentes da gente, quer dizer, quando a gente está em algum vício, tem fraqueza, fica se acusando, isso é o inimigo oprimindo, a nossa luta na Terra não seria espiritual, então como é que funciona? E eu vou tentar aqui dar uma orientação básica, né? Primeiro que a gente tem um problema de entender tradução. Satanás não é nome, diabo não é nome, demônio não é nome, o diabo não tem nome. Tudo isso são palavras em grego ou hebraico, né? Satã, inimigo, adversário, acusador, é o que ele faz. E aí quando Jesus fala que Pedro é Satanás, ele não está dizendo que Pedro é o próprio príncipe das trevas. Ele está apontando Pedro como adversário, para trás adversário. Você quer se opor ao plano da cruz, né? Isso é uma coisa. Outra, existe sim uma atuação demoníaca que, corretamente, o irmão colocou, o diabo não lê nossas mentes, lê nossas ações, né? Então, a gente é meio óbvio no que a gente pensa a partir do que a gente faz. E existe opressão? Existe. Né? O diabo acusa, e isso é um sinal de uma opressão? Se a gente está no vício, se a gente permanece ali no pecado, tem acusação sim. Né? E aqui é interessante separar duas coisas, né? Remorso de arrependimento, porque o remorso leva à morte, né? A pessoa fica ali se remoendo e se afasta de Deus, não quer mais orar, não quer mais ir à igreja, não quer mais participar da ceia, porque eu estou em pecado, eu continuo nesse vício, né? A pessoa está lá, sei lá, que inventar alguma coisa, a pessoa usa droga, né? Não consegue sair daquilo, e aí fica naquela, eu não vou mais nem orar, e é isso que o diabo quer, né? Aí essa pessoa, ela já está fora da comunhão. E tem um arrependimento, né? Que a pessoa se volta para Deus, vai para a igreja e pede ajuda, né? Depois ela cai de novo, e ela se arrepende de novo, e ela volta, e ela não abandona a fé, ela está sempre procurando a cruz, fraca, débil, carnal, mas sempre no caminho da cruz. Então, sim, o que o diabo quer é acusar você para que você saia do caminho e para que você não busque mais a Deus em oração, para que você não participe mais da Santa Ceia do Senhor. E eu nunca conseguirei ser enfático o suficiente na importância de participar da ceia. Vá à igreja, confesse os seus pecados, tenha discernimento e participe da ceia. Você está recebendo vida e salvação. Não deixe de participar da ceia. E se a sua igreja não tem ceia toda semana, arrume uma igreja que tenha e vá participar da ceia. Então, o irmão aqui na sua pergunta, espero ter atendido, dizendo que sim, tem atuação demoníaca e essa atuação quer nos separar de Deus. Tá? Então, se você, qualquer pessoa, alguém cruza o seu caminho, está em pecado, está num vício, essa pessoa tem que se voltar sempre para a cruz. Não importa quantas vezes caia, tem que voltar-se para a cruz. Jamais correr para longe, porque é isso que o diabo quer, é afastar as pessoas
de Deus. Espero ter ajudado, irmão. Não sei se era isso que você queria perguntar, o seu texto foi um pouco longo, você até brincou comigo, né? Não sei se eu consegui resumir minha dúvida, e eu não sei se eu consegui responder sua pergunta. Então, qualquer um que eu respondi aqui que acha que não está bom, pergunta de novo, a gente continua explorando aqui um pouquinho mais desse tema, né? Aqui algumas perguntas agora que vão em torno de assuntos mais de formato de igreja hoje em dia, né? Uma irmã, ela teve contato com o movimento pentecostal, ou pela descrição dela, talvez neopentecostal, ficou assustada, caiu fora e não participa mais, não está participando em lugar nenhum. Diz que era uma gritaria só e tudo ao mesmo tempo, gente cantando, gente dançando, gente caindo, gente rolando, gente gritando e a pregação rolando ao mesmo tempo, ela disse que não conseguia nem entender o que estava acontecendo, caiu fora de lá assustada. É que isso não é bíblico, né? Isso não é bíblico. 1 Coríntios 14 tem vídeo aqui no canal explicando, o culto tem que ter ordem. Não importa a liturgia que você siga. Aí o irmãozinho vem assim, não, mas a minha igreja não tem liturgia. Nunca vi uma sem. Eu vejo liturgias às vezes muito simples, muito informais, mas sempre tem aquela coisa, né? Tem um horário para começar, tem um jeito para começar, tem algo que é dito marcando o começo, aí tem uma sequência que se respeita, normalmente se canta, se ora, se arranca um dinheiro do pessoal, se canta mais um pouco, se pede mais um pouco de dinheiro, e aí vai alguém, lê um texto da Bíblia, prega, pede mais um pouco de dinheiro, ora, e uma vez na vida ou na morte faz a Santa Ceia. É isso que eu tenho visto por aí. Isso é uma liturgia, bem ruim, mas é uma liturgia, né? Tem liturgias que são clássicas, que são maravilhosas, tem igrejas que realmente você tem aquele momento em que você entra, e aí toca o sino, o celebrante vai entrar, faz uma saudação bíblica, temos o começo, temos ali um momento de arrependimento, onde nós juntos confessamos os pecados, é anunciado o perdão dos pecados, né? Vamos seguindo dentro do rito, celebramos nossa crença, né? Dizemos o nosso credo, cantamos sim, né? E aí tem um momento, é feita uma leitura, prosseguimos, é feita uma outra leitura, é feita a leitura do Evangelho, tudo dentro de uma programação que corre ao longo do ano. O celebrante, então, o pastor, né, escolhido pela comunidade, pastor de fato constituído, ele vai, faz a leitura, a sua pregação em cima da leitura que foi feita, e aí tudo isso já aponta para a ceia, celebra-se a ceia, com os elementos ali, com o pão e o vinho, faz o encerramento. Então, uma liturgia um pouco mais, ou bem mais elaborada, que eu acho bem mais bonita e eu acho importantíssimo, né? E aí a pessoa tem a oportunidade de ver uma liturgia dessa e ela cai num negócio que é o caos, né? E o caos não é bíblico. Veja que as outras formas de liturgia, mais simples, menos simples, até eu sempre pego no pé aqui desse negócio de arrancar dinheiro do povo, mas tira essa parte, né? Vamos fazer de conta aqui que não é isso que está acontecendo, mas é liturgia, né? E cada coisa no seu tempo, a Bíblia estabelece, olha, não fica todo mundo falando ao mesmo tempo, não ore em língua se não tiver quem interprete. Então esses cultos não são bíblicos não, tá? Eles são, na verdade, expressões de bagunça no coração, a pessoa tem coração bagunçado, junta um monte de gente com coração bagunçado, com mente bagunçada, sem orientação e dá uma bagunça, dá um caos, e acontece isso. Você vai lá procurar a palavra de Deus, você sai correndo e fala, nunca mais entra nesse lugar. Porque você não foi abençoada, você não foi ministrada, então realmente não vá mais nesse lugar, mas vá numa igreja. E aí eu vou discordar dessa mesma pessoa que disse que participa de uma igreja online. Isso não existe. Deixa eu dizer com todas as letras, com todas as palavras, não existe igreja online. Não existe, tá? Existe aula, existe curso, existe bênção, existe palavra, igreja online não existe. Igreja, em grego, né, eclesia, é uma reunião de pessoas chamadas para fora dos seus lares. Esse é o sentido de chamados para fora, né? Sai da sua casa, vem para cá se reunir. São pessoas que se conhecem, que têm contato, que celebram juntos. Quero ver numa igreja online, quando você ficar doente, quem é que vai se importar com você? Ninguém nem lhe conhece. Quero ver numa igreja online, quando você tiver um problema de saúde, quem é que vai lavar a louça da sua casa para lhe ajudar? Ninguém lhe conhece. Quero ver numa igreja online, quando você estiver passando por dificuldade, quem é que vai lá na sua casa sentar com você, lhe ouvir? Ninguém lhe conhece. Igreja online não existe. Aproveite os recursos online, mas não tenha a ilusão de que você faz parte de uma igreja porque você assiste a um canal como o meu ou como qualquer outro canal, dos maravilhosos canais que existem por aí. Não. Isso não é igreja. Mesmo o canal de uma igreja não é igreja.
Você precisa ter comunhão com pessoas. É diferente de você ter momentos online. Por exemplo, aqui, né, estou eu falando, o meu pastor, a quem eu me sujeito como autoridade pastoral, ele assiste esse canal. Tem irmãos da igreja que assistem esse canal. Isso não substitui nada da igreja. Isso aqui é um outro momento que a gente tem. A gente aproveita aqui o online como um recurso extra. Então, saia dessa ilusão, procure uma igreja, tá? E seja membro de uma igreja. A pessoa que me pergunta, né, essa é a derradeira pergunta de hoje, se existe cobertura espiritual. Eu vou lhe explicar o que existe e o que estão fazendo, o que é o faz de conta aí que estão sacaneando as pessoas. Cobertura espiritual, só tem uma, sangue de Jesus. Esse que nos cobre, acabou. E a gente pode aqui encerrar o vídeo e ir embora para casa. Mas eu vou explicar um pouquinho mais, né? Todo esse papo aí, eu vou dizer o que está acontecendo. O cara é pastor, e aí a pessoa vai querer, né, sair da igreja e fala, você vai perder minha cobertura espiritual, hein? Porque sou eu que mantenho aqui a sua proteção, com a minha oração, com a minha palavra. Se você sai aqui dessa tenda, você vai perder isso. Mentira! Mentira! A sua cobertura é o sangue de Jesus. Nós não temos mais sacerdotes hoje. Todos nós cristãos, nós somos sacerdotes, nós somos nação sacerdotal. Todos os cristãos. Sacerdote é aquele que fica no meio, né? Entre nós e Deus. Não tem não. Nós temos um sumo sacerdote que é Cristo. E ele nos ligou todos a Deus. Pelo sangue dele. Então é o sangue dele que nos cobre. Não caia nessa conversa de cobertura espiritual, porque isso aí sabe para que serve? Para oprimir você, para lhe botar medo, para você não trocar de igreja quando você descobre que a igreja que você está não presta, quando você questiona o que estão fazendo com o dinheiro que é arrecadado, quando você percebe que o pastor está trocando de carro o tempo todo, está construindo casa nova, que os filhos estão indo para os Estados Unidos, enquanto que a comunidade está pobre e esse pastor não tem profissão, ele só vive do que ele arranca da igreja. E aí a cobertura espiritual serve nessa hora, para você ficar com medo de sair desse ministério, que até esse termo aí eu também tenho as minhas ressalvas, porque eu sei de onde é que ele vem, e não é da Bíblia, é de uma distorção que aconteceu no século XX, lá nos Estados Unidos, né? Então a ideia é essa mentira da cobertura espiritual como ideia de um pastorado, de uma igreja, que você precisa estar debaixo desse guarda-chuva para você não estar sujeito às pedradas do diabo na sua cabeça, tudo mentira, não está na Bíblia em lugar nenhum. A sua cobertura espiritual é o sangue de Jesus. E esse você vai ter, não importa em qual grupo que você esteja, inclusive se você estiver isolado num país que não tem mais ninguém cristão e você está lá sozinho, sem igreja, sem nem poder participar da ceia, lá o sangue de Jesus lhe cobre também, tá? Então não perca essa cobertura espiritual, mas saiba, o resto é invenção e é recente, tá? Se a gente for ler a história da igreja, os documentos históricos, os livros, essa bagunça ela só aparece nos Estados Unidos no século XX. Aliás, Estados Unidos, séculos XIX e XX, olha que surgiu coisas exóticas, para dizer o mínimo. Ficamos por aqui, obrigado pela companhia, o papo estava bom, minha água está acabando, vamos em frente, fique com Deus, até a próxima.